Boa tarde a todos. O IMB, Instituto dos Magistrados do Brasil, se sente muito honrado de, nessa tarde do dia 18 de novembro, receber o desembargador Marco Anthony Stevenson Vilas Boas, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, mestre em Direito Constitucional e doutor em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, bem como doutor em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio. Atualmente é presidente do Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura, COPEDEM, e diretor-geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense, ESMAT. É conferencista internacional, com publicações e participações em conferências nacionais e internacionais voltadas à inovação, inteligência artificial e governança digital da justiça brasileira. O tema escolhido pelo nosso convidado é a reforma do Código Civil e os direitos dos povos indígenas, da capacidade civil à personalidade jurídica coletiva. Eu trago aqui 3 abraços de colegas para o nosso convidado. O desembargador Cláudio Delorto, o desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello, o desembargador Camolês, esses 3 colegas desembargadores, não é? E envolvidos com a parte do ensino através de escolas da magistratura, pediram para transmitir ao nosso convidado um grande e forte abraço em nome deles, porque trata-se de uma personalidade muito admirada. E também eu quero agradecer à equipe da ESAGE, à Escola de Administração Judiciária, em especial a doutora Lúcia, pelo apoio que está dando ao nosso evento, que reputo muito interessante e relevante para os estudiosos das ciências jurídicas, em especial do direito civil. A nossa dinâmica de trabalho consistirá na exposição de 20 a 30 minutos pelo nosso convidado e serão admitidas, ao final, algumas perguntas, ok? Com a palavra, finalmente, o desembargador Marco Anthony. Boa tarde, dileto amigo e colega desembargador Jean Albert Saad, presidente do Instituto de Magistrados Brasileiros, IMB. É um privilégio, uma honra estar aqui neste momento para poder dialogar com os colegas de todo o Brasil sobre um tema tão importante. Quero agradecer suas gentis palavras, os fraternos abraços encaminhados pelos meus diletos amigos, embargadores Cláudio Lorto, Marco Aurélio, embargador Camolês, que são diretores das escolas de magistratura, né, da EMERGE e do Estado do Acre, que estão ao nosso lado aí nessa cruzada nacional pela melhoria cada dia das escolas de magistratura, academias judiciais brasileiras. É um privilégio, repito, estar dialogando com os colegas do IMB e demais magistrados do Brasil que se interessam por essa temática tão importante que envolve diretamente o direito constitucional, né? Principalmente o capítulo referente aos povos indígenas e a necessária adequação da legislação infraconstitucional a essa modernidade que a Constituição brasileira incorporou ainda no período em que a Resolução 169 da Organização Internacional do Trabalho estava sendo discutida no âmbito das Nações Unidas, e que trouxe para a Constituição brasileira o que há de mais moderno no direito internacional em relação ao reconhecimento da autodeterminação dos povos indígenas, né? A tese central que orienta essa conferência sustenta que qualquer proposta de reforma do direito civil brasileiro que se pretenda minimamente contemporânea e aderente ao mandamento constitucional do pluralismo deve abandonar o ranço integracionista
e tutelar que sempre norteou a legislação infraconstitucional, tanto o Estatuto do Índio quanto o Código Civil, formalizando, de um lado, a plena capacidade dos indivíduos indígenas e, de outro, o reconhecimento de um estatuto jurídico próprio para os povos indígenas como entidades coletivas dotadas de personalidade jurídica coletiva sui generis. Seria um híbrido jurídico, né? Para compreender a urgência e a profundidade dessa mudança, impõe-se inicialmente uma análise das raízes históricas do indigenismo, que não começa no Brasil, apesar de que termos vivido capítulos importantes na legislação colonial e imperial do Brasil sobre os povos indígenas, mas as raízes estão, por incrível que pareça, no direito norte-americano. E passa, né, pela Constituição dos Estados Unidos de 1887 e também pela interpretação da Suprema Corte sobre direitos indígenas naquela jovem nação, a primeira democracia com constituição formal e rígida, uma experiência inovadora, né, que impactou globalmente o mundo ocidental e principalmente a Europa e também a América Latina, né? A Constituição dos Estados Unidos da América de 1787 estabeleceu um regime jurídico inicial ambíguo para os povos indígenas, tratando simultaneamente como populações externas ou como fossem nações soberanas ou nações independentes, tuteladas pela Federação Americana, né? E como elementos marginais dentro do novo corpo político. Um dispositivo particularmente revelador desse contexto jurídico é o artigo 1º, seção 2 da Constituição Americana, que define a base para a representação no Congresso e a tributação direta, excluindo índios não taxados, né, da contagem populacional total. O que a Constituição queria dizer com isso? Que apenas os índios que eram sujeitos à tributação, ou seja, aqueles que haviam se assimilado economicamente e viviam fora das terras tribais, eram considerados, para fins de cômputo populacional, um passo inicial para a eventual aquisição da cidadania. Essa exclusão tácita da maioria dos membros das nações indígenas da cidadania plena, baseada nesse critério fiscal, trazia uma profunda separação entre soberania tribal e soberania do novo Estado, lançando as bases para um tratamento jurídico que oscilava entre o reconhecimento de uma entidade política externa e a sujeição a um poder superior, o poder superior da Federação Americana. A própria soberania dos povos originários era concebida em termos limitados, desde o nascedouro da nova república. Bom, o Estatuto Legal das Nações Indígenas foi definido por uma série de julgamentos da Suprema Corte dos Estados Unidos, como eu adiantei, e conhecida no mundo ocidental como Trilogia Marshall. Todos os 3 casos sob a relatoria do chefe de justiça, John Marshall, que todos nós conhecemos como um ídolo do constitucionalismo, o primeiro juiz a fazer um controle de constitucionalidade, né, interpretando as leis sob a égide da Constituição, no início do século XIX, casos que não apenas delinearam a relação legal entre as tribos e o governo federal dos Estados Unidos, mas também forjaram conceitos fundamentais para a discussão da autodeterminação indígena e da tutela dos povos indígenas, que repercutiu no direito indígena internacional. No primeiro caso, que é Johnson versus Mackintosh, que é de 1823, estabeleceu-se pela Suprema Corte a doutrina da descoberta, o Doctrine of Discovery, segundo a qual as nações europeias, ao descobrirem novas terras,
adquiriam o título, ou o título de propriedade plena sobre o território, restando aos povos indígenas apenas o direito de ocupação, o right of occupation, o direito de permanecerem nessas terras sob a confiança do Estado americano. Essa doutrina, baseada em um princípio de superioridade civilizatória e religiosa, portanto, preconceituoso, esvaziou a soberania plena dos povos originários sobre as terras que ocupavam, determinando que eles só poderiam transferir seu direito de ocupação para o governo que detinha o título superior. Essa autodeterminação, neste contexto, era severamente limitada pela preeminência do título estatal. No segundo julgamento, que foi Cherokee Nation versus Georgia, de 1831, a Suprema Corte tratou diretamente do estatuto jurídico das tribos. O chefe Justice Marshall rejeitou a alegação de que a nação Cherokee constituía um Estado estrangeiro. Tampouco considerou como um Estado membro da União. Criou-se, então, a categoria das nações dependentes domésticas, afirmando que a relação das tribos com o governo federal se assemelhava à de um pupilo com seu guardião. E esse precedente consolidou o paradigma tutelar no direito indigenista, estabelecendo uma relação de dependência que, embora prometesse proteção, restringia a autonomia e a capacidade de autogoverno. Nesse caso, reconheceu o juiz Macho que os Cherokee, eles não eram um povo selvagem, embrenhado nas selvas americanas, nas florestas, mas que, por terem convivido com os padres missioneiros, teriam adquirido conhecimentos ocidentais que lhes davam o dômino, e, portanto, eles, indiretamente, reconhecia-se que possuíam um estatuto, e com o estatuto, indiretamente, autodeterminação. Por fim, em Worcester versus Georgia, que é de 1832, houve um avanço parcial ao se sustentar que as leis estaduais da Geórgia não tinham jurisdição nas terras Cherokee, pois a nação Cherokee era uma entidade política distinta com soberania territorial, apesar de que reconhecia-se ainda a submissão, né, à Federação Americana sob a perspectiva de um princípio da confiança. Então, o Macho reconheceu o direito do povo Cherokee a gerir seus próprios assuntos e a manter as relações diretas com o governo federal, limitando o poder dos estados de interferir na autodeterminação tribal. Essa decisão, embora politicamente ignorada pelo executivo da época, juridicamente ressaltou a natureza de autogoverno inerente às nações indígenas e confirmou que a soberania federal não implicava a supressão total da soberania tribal. A relevância da trilogia Marshall reside na sua capacidade de demonstrar como o direito civil e constitucional pode ser utilizado para criar um regime de tutela restringindo a autodeterminação, a capacidade individual e a soberania coletiva, que é um ponto de partida para a necessária crítica do modelo brasileiro. E note-se que os povos indígenas somente vão conseguir algum reconhecimento de direito civil nos Estados Unidos a partir de legislação infraconstitucional. É um estatuto que reconheceu direitos civis aos povos indígenas, numa longa história, né, de restrições aos direitos de personalidade, direito de autodeterminação, que, no final, forjou o direito internacional. O atual Codificação Civil Brasileira, notadamente no artigo 4º, parágrafo único do Código Civil, perpetua um arranjo jurídico que remete a essa visão tutelar e integracionista.
ao dispor que a capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. E essa legislação especial, em vigor, o Estatuto do Índio, que é a lei número 6.001 de 73, anterior à Constituição Federal de 88, por isso eu entendo que não é recepcionado pela Constituição de 88, carrega em seu âmbito a pesada herança de uma política indigenista assimilacionista. O Estatuto, ao classificar o indígena como relativamente incapaz, sujeito a um regime tutelar, em grande parte da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, cria uma simetria jurídica profundamente problemática. A relativização da capacidade civil do indígena não se baseia em critérios de discernimento inerentes à pessoa, como a idade ou a enfermidade mental, mas sim na sua condição cultural, mensurada pelo seu alto grau de integração à chamada comunhão nacional. Essa abordagem legal, ao invés de atuar como um instrumento de proteção, tende a infantilizar e a deslegitimizar a autonomia dos indivíduos e de seus povos. É uma limitação que ignora o reconhecimento constitucional das organizações sociais, os seus costumes, línguas, crenças e tradições, que são consagrados no artigo 231 da Carta Magna. A Constituição Federal estabeleceu o marco do pluralismo jurídico e cultural, superando a lógica tutelar da integração forçada. Contudo, o Código Civil e a legislação especial correlata ainda respiram o ar do passado, mantendo uma dicotomia entre o ser indígena e o ser plenamente capaz perante a lei civil comum, um reflexo tardio da lógica do pupilo e guardião de macho. Tal descompasso exige uma intervenção legislativa urgente no âmbito da reforma do Código Civil que retire a capacidade civil individual do indígena dessa moldura segregadora. E nesse contexto é importante reconhecer que, na vertente das primeiras interpretações da Suprema Corte dos Estados Unidos, o direito internacional reconhece a autodeterminação aos povos indígenas, não o princípio da autodeterminação dos povos em sua plenitude, que permite até mesmo o direito de secessão, mas aquela autodeterminação limitada que foi consagrada na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho e possibilitou que as Nações Unidas editasse a Convenção Internacional dos Direitos dos Povos Indígenas, reconhecendo esses mesmos princípios, né, de que as nações indígenas, elas são pessoas jurídicas de direito coletivo e exercem a sua autodeterminação pelos meios tradicionais, né, de exercício do poder ou de manifestação da vontade. Tanto que, em relação a impactos, né, de projetos desenvolvimentistas no entorno de terras indígenas que têm um impacto significativo nas suas culturas, tradições ou ambiental, é preciso de um processo de consulta pública, né, com todos os dados sobre o projeto e os seus impactos, etc., explicados de forma bem didática e compreensível, inclusive na língua dos povos indígenas, se for assim necessário para a compreensão, para que eles possam exercer o direito de manifestação no processo de consulta pública, compreendendo bem quais são os impactos que isso vai causar nas suas vidas. Então, a gente vê que em muitas situações não é apenas a manifestação pessoal de um indivíduo, mas a partir desse reconhecimento da Constituição do Brasil e de todo o direito internacional, que os povos indígenas são povos distintos da sociedade ocidental, que não compreendem o capitalismo, não compreendem o sistema liberal, não compreendem democracia, e que eles têm direito a um regime próprio, né, de gestão
da sua sociedade, com seus próprios sistemas jurídicos, os seus próprios sistemas de governança. É preciso ter essa noção de que muito em relação à vontade dos povos indígenas não é de natureza de um direito individual, mas de um direito da coletividade. Então, esse híbrido formado no direito constitucional e trazido para o âmago da Constituição brasileira, né, que no artigo 232 também reconhece essa capacidade, né, de que os povos indígenas têm de decidir sobre os seus destinos, direciona tudo para um tratamento diferenciado que não pode ser simplesmente do direito privado. Então, a superação desta tutela legal não significa um abandono pelo Estado, mas o reconhecimento da plena cidadania e autonomia individual compatível com a dignidade da pessoa humana e o direito à diferença, que é uma das bases do liberalismo contemporâneo. O legislador infraconstitucional da reforma do Código Civil tem o dever de harmonizar o direito civil com a ordem constitucional e os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, como eu já disse, na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que postula o direito dos povos indígenas a assumir o controle sobre seu próprio desenvolvimento econômico, social e cultural, o que chamamos hoje, né, no indigenismo da atualidade, no constitucionalismo, de um direito ao etnodesenvolvimento, que é um direito ao desenvolvimento particular referente à própria sociedade indígena e aquilo que lhe será benéfico, e não a integração e submissão a um regime que pode ser muito danoso e terminar com a sua sociedade e a sua cultura, as suas formas de manifestações culturais e até mesmo religiosas. Então, a questão da capacidade individual, embora relevante, é apenas a face visível de um desafio mais profundo: o reconhecimento da personalidade jurídica coletiva dos povos indígenas. Historicamente, o direito civil brasileiro tem sido reticente em reconhecer formas de organização social que não se enquadram nas categorias tradicionais de pessoas jurídicas, tais como associações, sociedades ou fundações. Os povos e comunidades indígenas, por sua própria natureza e organização social milenarmente estabelecida, não se amoldam a esses modelos. Eles são sujeitos de direitos coletivos, não apenas individualmente, mas como coletividades etnicamente diferenciadas, detentoras de um patrimônio cultural de direitos originários sobre suas terras. O reconhecimento de sua personalidade jurídica coletiva é o passo lógico e indispensável para concretizar o pluralismo jurídico prometido pela Constituição, extrapolando o mero reconhecimento de autonomia parcial conferido, por exemplo, pela Suprema Corte dos Estados Unidos, naquele caso Worcester versus Georgia. A personalidade jurídica coletiva dos povos indígenas deve ser concebida como um atributo sui generis, diferenciando das pessoas jurídicas de direito privado ou público internas que conhecemos. Ela emana do seu status constitucional de sujeitos de direitos originários e de sua existência histórica prévia ao próprio Estado Nacional. Essa personalidade jurídica é a ferramenta que lhes permite exercer seus direitos coletivos de forma plena, como a representação em juízo na defesa de seus interesses, a gestão autônoma de seus recursos e a manifestação de sua vontade política e social como um corpo coletivo. O artigo 232 da Constituição Federal já assegura aos povos indígenas, suas comunidades e organizações, a legitimidade para ingressar em juízo em defesa de seus direitos. No entanto, no Código Civil, ao reformar o livro 1 da parte geral, deveria acolher e normatizar essa realidade constitucional, conferindo a devida roupagem no plano do direito privado.
sem, contudo, desvirtuar sua natureza. A omissão atual cria uma zona cinzenta na qual a capacidade de ação autônoma e autogoverno dos povos indígenas é constantemente questionada, remetendo-os de fato a uma situação de tutela implícita. A inclusão de uma norma expressa no Código Civil reconhecendo a personalidade jurídica das comunidades e povos indígenas, respeitando sua organização interna, usos, costumes e tradições, não seria um fator legislativo, mas a adequação da lei civil à realidade sociopolítica do país. Essa medida garantiria uma segurança jurídica essencial, permitindo que as relações interéticas, né, e os contratos celebrados por essas coletividades sejam regidos por um parâmetro de reconhecimento e respeito e não de tutela. A efetivação de uma reforma civil que contemple os direitos indígenas exige, portanto, um diálogo interdisciplinar profundo. O direito constitucional nos fornece o fundamento, o direito civil nos convida à técnica, mas a antropologia e a filosofia do direito nos oferecem a chave para a compreensão da alteridade da cosmovisão indígena. Sem a compreensão das formas próprias de organização social, de parentesco e de gestão dos bens comunitários, que muitas vezes divergem radicalmente da noção ocidental de propriedade privada e individual da pessoa jurídica mercantil, qualquer reforma estará fadada ao fracasso ou à inadequação. A antropologia jurídica nos ensina que a tutela não pode ser um escudo para a civilização, mas sim a garantia do direito à diferença e à autodeterminação, que deve ser exercida de acordo com os próprios sistemas de autoidentificação e autogoverno dos povos, conforme pontua Viveiros de Castro. A reforma do Código Civil, portanto, deve ser etnoconsolidadora e não etnocida, respeitando a autonomia dos povos indígenas para que eles próprios definam seus mecanismos de representação e de atuação no plano jurídico. Evidentemente que existem casos de indígenas isolados que não podem manifestar a sua vontade perante os demais integrantes da sociedade ocidental. Estes, sim, dependem, evidentemente, da Fundação Nacional do Índio, do Ministério Público Federal, para o exercício pleno dos seus direitos de viverem isolados, sem serem importunados. Porque a integração ela não é uma obrigação, ela deve partir da vontade do povo indígena de se integrar ou não à sociedade ocidental, né, com uma assimilação cultural. Não pode haver um plano assimilacionista nessas, né, relações jurídicas entre a sociedade ocidental e a sociedade indígena. Além disso, a ciência da computação e a discussão sobre cidades inteligentes nos impõe uma reflexão sobre a soberania de dados e representação digital, que é um tema que recentemente eu tratei na publicação de um artigo, tendo em vista que os povos indígenas guardam preciosos conhecimentos tradicionais associados, que muitas vezes são objetos, né, de pirateamento, de registro de patente indevida da Organização Mundial do Comércio, trazendo um enorme prejuízo a essas comunidades. À medida que o mundo se torna cada vez mais conectado, o reconhecimento da personalidade jurídica coletiva será fundamental para que os povos indígenas possam negociar, proteger e gerir seus conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade, as suas informações culturais no ambiente digital, garantindo sua autonomia informacional e até mesmo também no mercado de créditos de carbono, que garante repartição de benefícios, né, para os prestadores de serviço ambiental. Isso já é um reconhecimento internacional das diversas cumeras da ONU, de que povos indígenas são essenciais para a preservação do meio ambiente no planeta e que devem ser retribuídos, né, de forma justa pelo trabalho
que prestam de magnitude global. O novo Código Civil, que se avizinha, portanto, deve ser um código da coexistência, capaz de abrigar a pluralidade de sujeitos de direito que compõem a nação brasileira. A superação da tutela da capacidade civil individual e o reconhecimento expresso da personalidade jurídica coletiva dos povos indígenas são, em suma, atos de justiça restaurativa e de coerência constitucional. São medidas que sinalizam a maturidade do nosso sistema jurídico em reconhecer que a força de uma nação reside precisamente na celebração e na proteção de sua diversidade. Enfim, senhor presidente, eram essas as informações que eu gostaria de trazer para o debate. Aí fico à disposição de Vossa Excelência e dos colegas para esclarecimento de qualquer dúvida em relação à matéria. Muitíssimo grato por terem me ouvido. Desembargador Marco Antony, eu quero agradecer aí uma participação com um conteúdo muito profundo e a maneira que o senhor abordou também foi muito feliz, porque o senhor começou falando dos casos da América do Norte e foi trabalhando o assunto até chegar no Brasil e também a nossa sugestão, né? Estou me apropriando da ideia do senhor, não é? De uma boa reforma nesse campo, na parte da capacidade civil. Não é? Certa vez, no início da minha carreira, como juiz lá em Niterói, eu tive um caso que me despertou para a questão indígena, sabe, desembargador? Que foi a instrução de um processo ligado a um indígena que cometeu um ato ilícito, não é? Um ato que o Código Penal considera ilícito. E, como magistrado, eu tive que me valer de uma ciência co-irmã para saber o grau de aculturamento daquele cidadão que agiu de maneira contrária à lei penal, não é? E a antropologia ela foi muito útil nesse caminhar processual. Então, a partir dali, eu sempre tenho uma admiração por todos aqueles que respeitam o ser humano, que dão o devido valor ao princípio constitucional da dignidade, não é? Porque cada um deve ser tratado de per si, de acordo com a realidade social em que foi criado e em que está inserido no momento. Então, esse assunto ele começou a me interessar basicamente quando eu tive um problema para resolver como juiz, não é? E ainda hoje, de certo modo, eu ainda estudo um pouco o tema, porque eu sou professor da Universidade Federal Fluminense, tenho 33 anos. E lá eu trabalho com as duas pontas da vida. Eu trabalho com a criança e o adolescente, né, as normas do ECA, e também as normas do direito da pessoa idosa. E nós temos alguns pontos no ECA que também falam da criança indígena. Então, não é só o Código Civil que trata da questão do indígena, né, a personalidade jurídica e tal. Nós também temos relevantes pontos no ECA. Então, eu queria fazer esses dois registros. E, para a gente poder encerrar, que eu sei que o senhor tem uma vida muito ocupada, eu vou falar uma coisa e se eu puder complementar, eu agradeço. Tá? Eu comecei os meus estudos, tá, para ser juiz em 1990, na primeira turma da Emerge aqui do Rio de Janeiro. Não é? E dessa primeira turma, hoje nós somos dois colegas desembargadores, eu e o colega Eduardo Guzmão. Então, eu sei o que é estudar para concurso,
eu sei o que é me preparar para ser juiz. Eu também fui representante de um núcleo da Escola da Magistratura, lá na cidade de Niterói, onde eu trabalhava antes, tá? De 1999 até 2016. Então, essa atividade que eu faço hoje dentro do Instituto, eu já fazia pela Emerge, de certo modo. Aí eu pergunto para o senhor, considerando que nós temos agora online 131 pessoas nos ouvindo, nos assistindo, sendo contaminadas por esse nosso entusiasmo pela carreira de juiz, e sabedor que só dirijo uma escola e ainda tenho uma atribuição no colégio de diretora de escola, não é? O que um jovem profissional que queira ser juiz deve investir para obter êxito em passar no concurso e ser um bom magistrado e alguém feliz em trabalhar no judiciário como magistrado? Bom, uma excelente pergunta, né? Não existe uma receita para o sucesso no concurso, mas numa perspectiva, né, de que todos estão se preparando bem para ingressar na magistratura, não ter uma visão exclusivamente positivista do direito. O positivismo já não resolve mais os nossos problemas. E o direito é uma ciência de campo aberto e interdisciplinar que envolve todas as áreas do conhecimento. Eu penso que quanto mais riqueza de conteúdo o jovem candidato, o magistrado, adquirir em todas as áreas do conhecimento, né, principalmente como nós falamos aí, olha, antropologia, história, cultura, né, interesse pela economia global, pela tecnologia. Agora nós estamos numa era em que a inteligência artificial generativa praticamente virou uma religião, né, inclusive com os profetas da IA, dizendo o que vai acontecer no futuro, a desigualdade que vai ser oportunizada pela singularidade prometida, né, que vai fundir cérebro humano com a inteligência artificial, de seres geneticamente melhorados, né, que vamos ter humanos classe A mais capacitados e melhorados e outros que não têm é, o poder, né, e as condições de adquirir tudo isso, seres, vamos dizer assim, que não sejam tão capacitados, né? Problemas éticos, né, que vão surgir, e isso é muito importante, essa perspectiva, né, filosófica, né, de debate sobre esses temas, né, sobre ética, sobre regulação das diversas áreas, né, de temas de importância, como é a inteligência artificial generativa, como é a da participação dos povos indígenas na sociedade ocidental, que um tema atualíssimo que envolve diversas temáticas do direito e que agora nos instiga num debate como esse, enfim, de se preparar não apenas se dedicando ao estudo hermético do direito, do sistema jurídico, mas abrindo a cabeça para tudo isso e para tudo que acontece, né, no mundo ocidental e nas suas relações com o mundo oriental, com a Ásia, enfim, isso será muito importante para que tenha o juízo uma formação holística, humanística, né, e que, de fato, ele possa exercer a jurisdição com conhecimento até transcendental, no momento de aplicar as leis e fazer justiça. Essa interpretação, vamos dizer assim, é melhorada a cada dia, segundo o do Working, que é para poder salvar o liberalismo do Rawls, né? Com um direito como equidade, um direito aperfeiçoado, com uma novela que se desencadeia e cada capítulo é melhor do que o outro. E esse juiz ele não pode estar simplesmente amarrado à letra fria da lei. É preciso sair fora da casinha, ver o mundo lá fora, né? Enxergar a luz e trazer a luz para dentro das suas atividades. E aí, com ela, escrever uma bela justiça. É isso que a gente espera dos jovens que sejam vocacionados, que compreendam
a necessidade da presença do juiz na comunidade, é algo importantíssimo, né? Principalmente no interior. Às vezes, hoje, os juízes entram e querem poucas relações com as suas atividades, querem só participar de audiências online e se esquece daquela dependência que é secular, que foi de respeitabilidade, né, de consideração que o povo tinha quando o juiz chegava na comarca, era uma reverência, né? Olha, o juiz, o padre, o prefeito, o delegado eram pessoas essenciais na comarca. É quantas vezes no interior do Tocantins eu recebi aqueles velhinhos que iam lá para pedir conselho de sabedoria, falavam, o senhor que teria condições de dar um conselho sobre uma situação dessa, que já tem muitos anos de vida, já é um sábio pela própria formação, né, do seu tempo de vida e tal. Eu falei, não, mas o senhor é o juiz, eu quero saber do juiz como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, né? Vai para o promotor, perguntar para o promotor, né? Então, essas autoridades hoje compõem uma necessidade da sociedade, né? Eles são dependentes dessas autoridades para poder ter uma noção de que eles estão assim seguros, estão juridicamente estáveis, né? De que existe ali uma comunidade que tem autoridades para poder cuidar dessas pessoas. E esse interesse é muito importante. Então, tudo isso aliado a esse altruísmo, essa boa vontade, a vontade de ser de fato um juiz, um magistrado, né? De seguir uma carreira jurídica dentro da magistratura, que é uma vocação, a gente sabe disso. Não é um posto de trabalho com um bom salário, não. É diferente, é um sacerdócio, né? E isso tudo é muito romântico, mas não é um romantismo do passado, é um romantismo essencial para que a democracia de fato aconteça. É isso que a É, gente espera. Essa eu acho que é a receita do sucesso, do bom juiz, né? eu concordo com tudo que o senhor falou. E para a gente encerrar o evento, eu tenho uma pergunta técnica aqui que só vai ser esse único ponto que a gente vai tratar de acordo com a palestra, tá? Depois nós vamos encerrar. Sim. Boa tarde, desembargadores. Como garantir a reforma do Código Civil? Perdão, errei. Boa tarde, desembargadores. Como garantir que a reforma do Código Civil incorpore a visão e a participação efetiva das lideranças e comunidades indígenas, evitando uma abordagem meramente estatal? Essa pergunta é da pessoa que se chama Rossi. Muito bem. Muito bem perguntado. Como a Constituinte fez, com audiências públicas, né, com os subtemas, né, eh, pertinentes das comissões. E eu penso que a comissão que está cuidando dessa reforma, me parece que o ministro Vilas Boas Cueva está presidindo essa comissão, salvo engano, de reforma do Código Civil. Eu já não me lembro mais. Ele presidiu da reforma da proposta de regulação da inteligência artificial, mas é um especialista na área e eu acredito que ele está também nessa reforma. A sugestão é que tenham audiências públicas e que todos possam ser ouvidos, serem ouvidos especialistas nas diversas áreas e ter uma visão sob o ponto de vista dessa inflexão do direito constitucional e do direito internacional que foi incorporado à Constituição, né? E da essencialidade, né, do respeito a essas sociedades tribais a partir do momento atual que nós vivemos, em que estamos realizando a COP30 no Brasil, uma preocupação enorme com mudanças climáticas, com os bosques tropicais em todo o planeta, né? E nós sabemos que grande parte dessas terras, né, em que vicejam as florestas tropicais são habitats de povos indígenas e populações tradicionais. Então, eles se tornaram essenciais até pela sobrevivência humana, pelo equilíbrio da agricultura no planeta, e uma série de benefícios que todos nós temos e que não são, de fato, reconhecidos a eles. Então, eu penso que esse diálogo intercultural, interétnico, né, e intraétnico,
ele deve ser realizado no âmago da reforma do Código Civil para reconhecer de fato que os povos indígenas eles têm esse direito à personalidade jurídica coletiva e cada um de per si, enquanto indígena, a sua condição de cidadão brasileiro com os direitos que essa cidadania lhe garante, sem abdicar, evidentemente, dessa natureza de coletividade que as sociedades indígenas ostentam e com o direito próprio à cultura, religião, conhecimentos tradicionais e principalmente os direitos às suas terras tradicionais. Eu penso que é por aí. Bom, eu vou agradecer ao colega e agora considero amigo, não é? Desembargador Marco Antony, por compartilhar o seu tempo conosco nessa tarde de terça-feira, dia 18 de novembro de 2025. E com essa palestra, nós estamos encerrando uma programação anual que se chama Conexão IMB. Nós, ao longo da caminhada desse ano, sabe, desembargador? É amigo. Nós tivemos eventos com Amapá, com o Acre, com Santa Catarina, e assim foi. Tivemos cerca de 10 eventos onde nós conseguimos integrar o conhecimento de magistrados, procuradores de justiça, defensores públicos, não é? A nível de integração, porque quando o colega Camolês, hoje também amigo, falou do Acre, ele trouxe uma situação totalmente diferente de nós que vivemos no Rio de Janeiro. Hoje o senhor trouxe mais uns toques falando do estado de Tocantins. Então, eu reputo muito vitoriosa essa série que nós chamamos de Conexão IMB, que nós conseguimos integrar muitas magistraturas, ok? Muitas visões diferentes de Brasil. E o nosso instituto ele é um instituto que tem um alcance nacional. Então, daí a minha preocupação, durante a minha gestão, em realizar eventos também fora do Rio. Fizemos há cerca de 2 meses um evento em Vitória. Foi maravilhoso o evento. O desembargador Júlio, da EMES, ele participou, ele viveu aquele momento. Nós tivemos cerca de 50 juízes presencialmente lá, num hotel, lá no Espírito Santo, no Hotel Sheraton, que tinha uma estrutura de auditório boa, não é? Então, nós tivemos oportunidade de conviver lá durante um dia com mais ou menos 50 magistrados capixabas. Há coisa de 2 semanas, nós fizemos um evento em São Paulo, desembargador, estado de São Paulo, na cidade de Santos, ligado ao direito marítimo. Então, fizemos um simpósio lá de 2 dias e foi, assim, uma experiência muito boa. Então, eu agradeço muito a sua participação e, quando vier ao Rio de Janeiro, venha tomar um café conosco no nosso instituto. E eu é que agradeço por toda a gentileza, pelo convite, pela sua amizade, considero também, desde já, um amigo, e assim que estiver no Rio de Janeiro, vai ser um privilégio revê-los todos, né? Um abraço afetuoso aí a todos os colegas do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que tanto estimo, e muito sucesso aí na sua jornada, e parabenizo por esse projeto tão inovador de interiorizar esse diálogo, né, pelo Brasil, vendo as diferentes realidades regionais, em tudo muito diferente, né, desde o extremo norte, aí no Acre, Amapá, né, o Tocantins, que é uma região central amazônica, né, já o começo da Amazônia é legal, que tem, de fato, uma sociedade diferenciada, uma formação étnica e cultural, né, diferenciada. Penso que foi muito proveitosa essa oportunidade e penso que o IMB deve continuar essa jornada, trazendo para o panorama, né, do direito nacional essa pluralidade que forma a beleza da nação brasileira, que é um povo com diversas características, diversos povos numa única nação. Assim como eu estive esses dias na China, lá nós somos 56 etnias diferentes num estado culturalmente consolidado. Não é que seja um estado autoritário, não. O que eu vi lá foi um estado capitalista,
com um povo feliz, trabalhando, e com essas 56 etnias diferentes convivendo pacificamente com a vontade de ser uma única nação soberana. Isso é que faz a beleza de um país. E é o caso do Brasil, um povo amistoso, um povo trabalhador, um povo que quer desenvolver, né, que tem uma força enorme, uma pujança, que pode ocupar um lugar de destaque no planeta. Temos que resolver os problemas estruturais, né? Esse problema da criminalidade, da violência, da corrupção, desde a década de 90, o American Megatrends já prega o Brasil, precisa resolver isso se quiser ser uma das grandes nações do planeta desenvolvidas. Então, conhecendo essas realidades interioranas do país, isso também nos anima a seguir essa jornada, resolver os nossos problemas e nos consolidar de fato como uma nação próspera. Muitíssimo grato por tudo, né, e espero revê-lo em breve, né, assim que Deus estiver no quiser. cafezinho. Então, tá bom. Então, dou por encerrado o nosso evento. Vidal, pode encerrar. Muitíssimo grato.